Eu era apenas o digitador. Um ninguém. Pelo menos, era assim que o Dr. Alistair Black me via. Eu passava meus dias trancado em seu escritório empoeirado, transcrevendo seus manuscritos. Ele me chamava de o copista, sempre com um sorriso de escárnio. Rapaz, ele dizia, ajustando seus óculos de aro de tartaruga. Atenha-se às teclas. Deixe o pensamento para quem tem cérebro para isso. Ele se considerava um titã da história antiga, um gênio decifrando os segredos do passado. E eu era a mobília que digitava. O que ele não sabia era que, à noite, longe de seus olhos arrogantes, eu mergulhava em meu próprio mundo. Um mundo de linguística, de línguas mortas e esquecidas. Começou como um hobby, uma curiosidade. Eu estudava o acadiano, o sumério, o ugarítico, as mesmas línguas que ele afirmava dominar. Não por diplomas ou reconhecimento, mas por puro amor ao quebra-cabeça da comunicação humana através dos milênios. Para mim, cada caractere cuneiforme era uma porta para uma alma antiga, uma voz que se recusava a ser silenciada pelo tempo. A grande obra de Alistair, sua magnum opus, era baseada em uma série de tabuletas de argila da antiga cidade-estado de Kish. Sua tese era audaciosa. Ele afirmava ter encontrado provas de um sistema de governo proto-democrático milênios antes dos gregos. Era a teoria que o tornaria uma lenda. E eu estava digitando o capítulo final, o clímax de sua carreira. Foi quando eu vi uma única palavra, uma pequena inscrição que ele havia traduzido como consenso do povo. Meu coração parou. Eu conhecia aquela palavra. Eu a havia estudado por meses em meus livros surrados. A tradução dele estava errada. Terrivelmente errada. O termo não significava consenso do povo. Significava decreto do soberano. Era o oposto exato. Não era uma democracia primitiva. Era uma tirania absoluta. A fundação de todo o seu trabalho, a teoria que o consagraria, era uma mentira construída sobre um erro de tradução que um entusiasta como eu, o copista, podia ver. Naquele momento, tudo mudou. A humilhação que eu sentia todos os dias se transformou em uma chama fria de determinação. Ele não estava apenas errado, ele estava construindo uma carreira sobre uma falsidade. Eu verifiquei de novo e de novo, consultei todos os meus recursos, e a conclusão era inegável. Sua obra-prima era um castelo de areia prestes a ser levado pela maré da verdade. E a maré era eu. Passei as noites seguintes reunindo minhas provas. Fotocopiei as páginas relevantes dos meus próprios livros de linguística, compilei exemplos do mesmo termo usado em outros contextos históricos, criei uma apresentação que desconstruía metodicamente a tradução dele. Cada zombaria, cada olhar de desprezo que ele me lançou, serviu de combustível. Ele ia apresentar sua descoberta em uma conferência internacional em Genebra na semana seguinte. Seria o auge de sua glória. Ou assim ele pensava. Eu sabia que confrontá-lo em particular seria inútil. Ele me esmagaria com sua autoridade, me demitiria e enterraria a verdade. A única maneira era fazer isso em um palco onde ele não pudesse se esconder. O palco que ele mesmo escolheu para sua coroação. Usei minhas economias para comprar uma passagem de avião e um ingresso para a conferência. Eu não era mais o copista. Eu era o guardião de um segredo, o portador de uma verdade inconveniente. Chegou o dia. O auditório estava lotado. As maiores mentes da história antiga estavam lá para testemunhar a revelação de Alistair Black. Ele subiu ao palco exalando a autoconfiança de um homem que acredita ter conquistado a imortalidade. Ele começou sua apresentação, sua voz ressoando com autoridade, enquanto exibia as imagens das tabuletas de argila. O público estava hipnotizado. E então, ele chegou ao ponto crucial. Ele mostrou a inscrição, a palavra-chave, e declarou triunfantemente sua tradução. Consenso do povo. Foi a minha deixa. Com o coração martelando contra as costelas, levantei-me e caminhei pelo corredor em direção ao palco. Murmúrios se espalharam pela plateia.
Alistair parou, seus olhos se estreitaram ao me ver. O que você está fazendo aqui? Ele sibilou no microfone, a irritação evidente. Eu não respondi. Subi os degraus do palco, peguei um microfone reserva e me virei para a plateia de acadêmicos perplexos. Meu nome não importa, comecei, minha voz tremendo um pouco, mas ganhando força a cada palavra. Eu fui o digitador do professor Black, e o que ele acabou de lhes dizer é uma fraude. Um suspiro coletivo encheu a sala. Alistair ficou pálido. Com todo o respeito ao professor, continuei, sua tradução fundamental está incorreta. Este símbolo, e apontei para a tela gigante, não significa consenso do povo, significa decreto do soberano. Sua teoria de uma proto-democracia não se sustenta. Na verdade, a evidência aponta para o exato oposto, uma monarquia autocrática. O silêncio era absoluto. Eu então apresentei minhas provas. Exibi lado a lado as fontes, as comparações linguísticas, a lógica irrefutável que desmantelava sua tese. A cada slide, o rosto de Alistair passava do choque para a raiva e, finalmente, para a derrota. Ele ficou ali, exposto sob as luzes do palco, sua carreira desmoronando em tempo real diante das mesmas pessoas de quem ele buscava a adulação. Quando terminei, a sala permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, uma professora idosa na primeira fila, uma lenda no campo da assiriologia, levantou-se. O jovem está certo, disse ela, sua voz clara e firme. E então, a avalanche começou. A sala explodiu em conversas, perguntas e, finalmente, em uma onda de aplausos. Não para Alistair, mas para mim, o copista, o digitador. Naquele dia eu não ganhei apenas o respeito da comunidade acadêmica. Eu ganhei o meu próprio respeito. Eu aprendi que o conhecimento não pertence a quem tem títulos, mas a quem o busca com paixão e honestidade. O poder da verdade, mesmo que sussurrada por uma voz considerada insignificante, pode derrubar os impérios mais arrogantes. Eles não me chamam mais de copista. Agora, eles me chamam para dar palestras. Muito obrigado por assistir a esta história. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!